O Brasil está no caos. Segue as diretrizes do comandante. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Aqui se aprende embaixo de uma mangueira. O grande tormento para quem frequenta uma escola assim ao ar livre é que venta muito forte nesta época do ano no Maranhão. A professora, por exemplo, tem que segurar na lousa o tempo todo para impedir que ela saia voando pelo quintal. Já caiu um monte de vez. O que você acha da tua sala de aula? Um fracasso. Acredite, isto é uma escola. Bom dia. Isto também. E veja esta. Esta escola também não tem merenda. As crianças de famílias muito pobres são liberadas mais cedo. Porque a maioria dos meninos que vêm, eles não tomam café em casa. Até eu com fome eu não consigo trabalhar bem. Há um caos na saúde brasileira. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. O resultado é assustador. É assim que a saúde pública tem tratado seus pacientes. Eu tô com dor desde cedo. Tô aqui desde 9h30 da manhã e até agora nada. Faltam enfermeiros e médicos. Como é que não tem pediatra num hospital desse para atender uma criança passando mal desmaiando? Não tem médico na UTI. São vários plantões em que não há médico na UTI. Faltam equipamentos para exames. E faltam remédios. Não tem antibiótico, como é que faz? Aí, ó. Você conhece seguro Senhor do Bonfim? A gente amarra a fita ali do lado, meu irmão, e vai. Falta quase tudo na rede pública. Esta é uma situação comum em Cuiabá e em vários outros pontos do Brasil. Mesmo com uma decisão judicial na mão, essa mulher não conseguiu uma cirurgia para a mãe, que está com uma veia entupida na perna. Ela pode perder a perna. Tem vezes que ela toma até 3 morfinas por noite. Por noite? Por noite. E o médico falou que é perigoso tomar muita morfina e o coração não vai entrar. De acordo com o estudo do TCU, na maioria dos hospitais, as emergências estão sempre superlotadas. Sempre. Eu tô com dor desde cedo. Tô aqui desde 9h30 da manhã e até agora nada. E é porque eu recebi isso aqui, que é urgência. O pessoal está comentando aí que só tem um médico atendendo hoje à tarde. A falta de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem é um problema crônico. Em 81% dos hospitais visitados pelo TCU, os administradores reconheceram que há menos profissionais do que seria necessário para atender a todos os pacientes que procuram as emergências. A UTI do maior hospital de Cuiabá chega a funcionar sem médicos. Vamos repetir, uma unidade de tratamento intensivo funciona sem médicos. Segundo o relatório do TCU, o problema fica ainda mais dramático quando os profissionais faltam ao plantão. Eu tô com meu neto aí passando mal. Como é que não tem pediatra num hospital desse para atender uma criança passando mal desmaiando? Aí eu chorei mesmo, me ajoelhei nos pés dele, chorando, pedindo ajuda. Ajuda uma mãe que tá angustiada, porque meu filho tá morrendo ali fora e vocês não querem me ajudar. Ismael entrou em coma profundo e foi transferido. Segundo o Tribunal de Contas da União, na maioria dos estados há menos leitos do que seria necessário. E para piorar, entre janeiro de 2011 e agosto do ano passado, a rede pública de saúde perdeu 11.576 leitos. São 12 leitos fechados por dia, ou um a cada 2 horas. E os técnicos ainda encontraram 2.389 leitos interditados por razões como falta de profissionais e equipamentos. Uma suspeita de sangramento cerebral, que em qualquer lugar do mundo seria um paciente abordado de imediato. Por quê? Porque se for um aneurisma, por exemplo, ele rompeu, o paciente morre. Ela tinha conseguido uma liminar para ser operada, mas o hospital não fez a cirurgia. Na última quarta-feira, o outro aneurisma que tinha no cérebro se rompeu e ela morreu no dia seguinte. No velório, a tristeza da filha, que lutou durante 40 dias para salvar a vida da mãe. Infelizmente, a vontade política ainda não foi suficiente para a implementação desses parâmetros fundamentais a mais saúde. O Brasil está no caos! Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles
ou na iminência de um caos. Um dos adolescentes acaba partindo para cima do outro e bate com vontade. O rapaz tenta reagir, jogando uma cadeira no outro, mas é perseguido e apanha mais. Observe que tem uma mulher na sala, mas ela se afasta. O confronto só termina com a interferência desta professora. Vai que eu vou mostrar pra diretora, vai isso mesmo. Que foi? Caralho. Cara, para, meu Deus. Parou, caralho. O Brasil está no caos. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. A nossa equipe ficou presa no meio do fogo cruzado. De um lado, os traficantes. Do outro, a tropa de choque da Polícia Militar. Até quem não tem idade para entender, vive no meio do medo. Estar ao lado da polícia dá a sensação de segurança. Todos aqueles que passaram pelo sistema militar de ensino foram doutrinados pela despolitização das Forças Armadas. Então, hoje, as Forças Armadas se orgulham de serem apartidárias e apolíticas. Nós servimos ao Estado brasileiro. Isso choca muito a nossa classe política. Nossa classe política não está preparada para ter as Forças Armadas do nível que tem. Eu sempre digo isso. As nossas Forças Armadas estão num nível muito superior ao restante do país, em termos de formação, em termos de ética, moral, patriotismo, dedicação ao serviço, abnegação. Então, isso nos faz uma elite, e elite no bom sentido, não é elite, é uma elite no bom sentido, é uma elite que se comporta de acordo com a formação que lhe é proporcionada pelo Estado. A nossa formação é bancada pelo Estado. Nós somos extremamente bem informados com o dinheiro do povo brasileiro. Então nós temos obrigação de retribuir, sendo apolíticos e apartidários e trabalhando pelo interesse do Estado Nacional. Isso hoje é conscientização de todo o Exército Brasileiro, do cadete ao general de 4 estrelas. E nós temos certeza que esse é o procedimento correto das Forças Armadas de um país. Por isso elas são a grande arma na mão do Estado para a sua defesa, para defender, inclusive, dos seus inimigos internos. Então, isso é uma coisa que o Exército adquiriu, principalmente após o regime militar. Então, 104 bilhões em 2012, 2013, 91, aqui ó, 2014, tínhamos que fazer o diabo para sermos eleitos. Não era isso aí? Menos 32,5, 15, menos 111, 16, menos 154 e agora menos 159 bilhões. Essa é a situação do governo brasileiro, senhoras e senhores. Eu tenho alertado meus companheiros na minha instituição sobre isso, porque em determinado momento o Estado pode quebrar. Qual é o novo regime fiscal? A pizza do governo é uma. O que é que ela aumenta para o ano seguinte? De acordo com a inflação
do período de julho de A-1 até junho de A. Esse é que o orçamento só pode aumentar nisso. Então engessou o orçamento. E a vida real? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Vai aumentando a parte da pizza das despesas obrigatórias e aquilo que se chama de despesas discricionárias, que são o investimento e o custeio da máquina pública, vai sendo comprimido. E aí o governo para. Ele vai ficar só pagando gente. Até quando? O prazo é 2022. Em 2022, se nada for feito, o orçamento da União será todo consumido pelas despesas obrigatórias. Que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada, infelizmente. Essa é a realidade. Próximo. Defesa e segurança são precárias. E a atividade de inteligência, ela se tornou maldita com o fim do período dos presidentes militares. É chamado de ditadura militar. O período de 1964 a 1985 é deboche. Porque os mesmos que chamam de ditadura militar chamam Fidel Castro de presidente. Então aqui estão os dois grandes grupos de bandido que nós temos. Aquele bandido que nos assalta na rua, que rouba o celular, que rouba o carro, que dá um tiro num pai de família na esquina para tirar qualquer troco que o cara tenha, e a turma do colarinho branco, a turma dos 51 milhões. Somos suscetíveis a todas aquelas ameaças transnacionais. Dificuldade para garantir as vias do nosso comércio, a nossa marinha, a nossa força aérea, sucateadas. E o Estado? É caro, minha gente. O Estado é muito caro. O cidadão cliente hoje, ele não aceita mais ser tratado como uma pessoa de segunda categoria. Se ele paga imposto, ele quer restituição daquele imposto. Se ele paga IPVA, ele quer rua calçada, ele quer estrada que não seja esburacada, não é? Ele quer segurança. É o que os analistas políticos chamam de sarneização, né? E se nós lembrarmos o que foi o período do presidente Sarney, não é? Tutelado pelo doutor Ulisses Guimarães e a parcela do PMDB, não é? Sem capacidade de influenciar em nada, é o que nós estamos vivendo hoje, né? E temos um juramento, onde estão todos os nossos valores. Todos nós, um dia, juramos isso perante a nossa bandeira. Então, quando eu digo incorporando o meu exército brasileiro, eu estou mostrando o espírito de corpo. Quando eu prometo, eu estou declarando um compromisso. Cumprir as ordens das autoridades. Está aqui a disciplina. Respeitar os superiores hierárquicos. Está aqui a hierarquia. Tratar com afeição os irmãos de arma, camaradagem. Com bondade os subordinados. Volta e meia falam que nós não somos, somos truculentos. Aqui todos nós juramos a dignidade da pessoa humana. A dedicação, dedicar-me inteiramente. O patriotismo a quê? Ao serviço da pátria. O senso de missão, cuja honra, integridade e instituições, o quê? Defenderei. E a abnegação, com o sacrifício da própria vida. Então, minhas senhoras, meus senhores, a gente nunca se acha melhor do que ninguém, mas podem ter certeza que os militares constituem um grupo especial de homens e mulheres. Fica aqui, fica calmo, fica calmo. Momentos de angústia, pavor, desespero. Os morros do Pavão Pavãozinho e Cantagalo eram dominados por uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. O Brasil está no caos! Segue as diretrizes do comandante. O procurador diz que o esquema permitiu que os acusados recebessem juntos R$1,5 bilhão em propina, além de terem atuado para beneficiar integrantes de outros partidos. Na denúncia, a Procuradoria aponta vários repasses a Lula que teriam sido confirmados por documentos entregues por delatores, um valor total que supera R$230 milhões em vantagens indevidas. A Procuradoria pede que os denunciados paguem juntos R$6,8 bilhões, R$6,5 bilhões
bilhão seriam da Petrobras. É o valor desviado, apontado pela própria estatal. Segue as diretrizes do comandante. O juiz Marcelo Bretas, que julga os processos da Lava Jato no Rio, condenou hoje o ex-governador Sérgio Cabral a 45 anos de prisão no processo da Operação Calicut. Sérgio Cabral foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa num esquema que consumiu mais de 220 milhões de reais com propinas em obras públicas. Sérgio Cabral já foi condenado no Paraná pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos de prisão e é réu em mais 12 processos da Lava Jato no Rio. Adriana Anselmo, que é mulher de Sérgio Cabral, também foi condenada a 18 anos de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa de Sérgio Cabral declarou que a sentença é uma violência contra o Estado Democrático de Direito e que vai recorrer em instâncias superiores. Nós não conseguimos contato com a defesa de Adriana Anselmo. Segue as diretrizes do comandante. Ela continuava presidente, eu fiz essa conversa com o Michel, assumiria e garantiria ela e o Lula. Isso é muito importante agora, se nós pudermos voltar a essa operação. Só pode soltar, não pode ter. Isso é uma maneira sutil e toda a sociedade compreende que isso é uma tortura. O PSDB tem 10 anos, né? Você está contando 10 anos. Segue as diretrizes do comandante. E esse governo fraco que está aí, não teve a coragem de enquadrar esses generais, não teve a coragem de enquadrar o general Mourão, que já repete, né, já está repetindo esse comportamento, e, portanto, já está em campanha para ser do clube militar quando ele entrar na reserva, e o chefe dele passa a mão na cabeça dele e diz que é isso mesmo, sabe? Uma perícia da Polícia Federal no sistema que registrava as propinas pagas pela Odebrecht comprovaram depósitos no exterior para o grupo do presidente Michel Temer. A propina havia sido combinada em reunião com Temer e PMDBistas, segundo a delação de um ex-executivo da empreiteira. O relatório da perícia foi anexado ao inquérito, que concluiu pela existência de uma organização criminosa com integrantes do partido. A promessa do pagamento de propina teria sido feita em uma reunião no escritório político de Michel Temer, no dia 15 de julho de 2010, que contou com a presença dos executivos da Odebrecht, Márcio Faria e Rogério Araújo, do operador do PMDB, João Augusto Henriques, do próprio Temer, dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Segundo Márcio Faria, ficou acertado que a Odebrecht pagaria ao PMDB propina de 4% do valor do contrato assinado entre a Petrobras e a construtora no dia 26 de outubro de 2010, no valor aproximado de 800 milhões de dólares. A propina seria de 32 milhões de dólares. Segue as diretrizes do comandante. A decisão reproduz a acusação do Ministério Público, que apontou que em novembro de 2009, em Brasília, Lula, na condição de presidente da República, e Gilberto Carvalho, na condição de chefe de gabinete da Presidência da República, aceitaram promessa de vantagem indevida. 6 milhões de reais para arrecadação ilegal da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. A Operação Dama de Espadas descobriu funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado. A procuradora da Assembleia, Rita das Mercês, coordenava a fraude e fechou um acordo de delação premiada. Ela acusou Robinson Faria de receber R$100 mil por mês do esquema quando presidia a casa e diz que ele tentou comprar o silêncio dela. A PF usou 7 máquinas e levou o dia inteiro para finalizar a contagem. Essa é considerada a maior apreensão já feita pela Polícia Federal de dinheiro em espécie. Os policiais se depararam com 8 malas e 6 caixas com notas de 50 e 100 reais e tiveram que usar 2 caminhonetes para fazer o transporte. As malas com o dinheiro estavam no apartamento 201 deste prédio no bairro da Graça, área nobre de Salvador. Segue as diretrizes do comandante. As imagens mostram o encontro entre o deputado Rodrigo Rocha Loures e o diretor da JBS, Ricardo Saúde. Foi Saúde quem entregou uma mala com R$500 mil ao emissário de Michel Temer,
homem de confiança do presidente. O Brasil está no caos. Segue as diretrizes do comandante. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Nós vamos vencer. Nós somos maiores que isso tudo. Nós vamos ultrapassar isso, porque o conjunto do povo brasileiro, ele é melhor que esse bando todo. Tenham confiança. Muito obrigado pela atenção.